Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$ 5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olha aí, ó, tá dizendo que a gente tá ao vivo já. Então, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 20 de setembro, há 4 dias do meu aniversário. Daqui a pouco, talvez essa seja a última vez que vocês estão me vendo com 34 anos. Nunca me imaginei chegar aos 35, mas como essa live vai ficar salva, então bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde. Talvez, provavelmente, você vai estar vendo essa live quando eu já tiver com 35 aí no futuro. Espero que as coisas sejam melhores para a gente. Hoje foi um dia muito tenso, né, João? Muitas coisas importantes acontecendo. A internet em rebuliço. O marco temporal aí, né, voltando à votação. E deveria estar na boca de todo mundo. Talvez a gente possa até conversar um pouquinho sobre isso aqui. Meu nome é Messias. Esse aqui é o rolê de João Carvalho na literatura. A gente estava trocando algumas figurinhas antes de começar, fazendo os testes de som. E eu queria saudar todos vocês. Uma boa noite, Alderice. Boa noite, Rodolfo, Emily, Gerson, Guilherme, Dialética, Brasil Popular, todo mundo que for chegando. Se vocês puderem dar aquela moral, deixando um joinha nesse vídeo. Porque sabe como é que funciona o algoritmo, né? Aí o YouTube vai entregando ele para outras pessoas. E se você puder compartilhar o vídeo também, em homenagem a esse lindo homem de 25 anos, João Carvalho. Antes de começar, eu só vou fazer uma breve descrição. Eu sou negro, careca, tô de óculos, tenho barba, tenho 2 piercing no nariz, tenho um fone de ouvido com microfone, tô com a camisa do Litera Negra, com a Conceição, logo de frente. Do meu lado aqui tem uma prateleira com alguns livros e eu estou sentado numa cadeira. E conosco essa noite de setembro temos esse homem maravilhoso, pessoa que eu admiro bastante, considero pacas, e é historiador e um monte de outras coisas, educador popular entre elas, meu querido e amigo camarada João Carvalho. Queria que você... Messias, que alegria, cara. Que alegria estar aqui com você. Que saudade que eu tava de você. Né? Esses últimos tempos a gente não conseguiu se encontrar, nossos horários não bateram, mas nós vamos voltar, tá, gente? Eu quero fazer a promessa ao vivo, que fica mais fácil de eu ser cobrado. Nós vamos voltar com o nosso querido Tancando Brasil. É só uma questão da gente arranjar o horário. E tem muita coisa para tancar, né, João? Nossa, cara, muda muito para ficar igual, né, Messias? Mas eu tava foda. com saudade de ouvir você falando você. Obrigado, cara. Nós temos 2 melhores sotaques do Brasil aqui nessa mesa. Isso é verdade. Né? Nós temos 2 melhores sotaques do Brasil, que é o meu sotacão de roceiro mineiro
E o sotaque do Messias de Pernambuco é um dos sotaques mais lindos que tem, né? Deixa eu me descrever aqui. Quem não gosta é bairrista. Exatamente. Eu sou um homem branco, de barba por fazer, tô com uma barbinha muito pequena aqui, né, uma barba de porco-espinho, a barba do Sonic, aquela que só dá aquela gostosa roçada, né, tô com uma camisetinha branca aqui, Lucha por la Revolución, que tem um lindo cachorrinho vestido de lutador mexicano. Atrás de mim tem 2 prateleiras gigantes de livro e uma foto do homem maravilhoso chamado Mao Zedong, o timoneiro da Revolução Chinesa, né? Eu não sou careca como o Messias, eu tenho bastante cabelo, mas meu cabelo é muito curtinho, né? Porque o calor e a preguiça trabalham junto, então como a gente conseguiu destruir o clima, eu optei por manter minha cabeça raspada bem baixo, porque eu não tenho que pentear o cabelo entre uma coisa e outra, que facilita horrores a minha vida, né? Eu não tenho 2 piercings no nariz, eu tenho um só interno que eu consigo passar o dedo de um lado para o outro, né? Mas aí eu deixo o meu mais discreto, né? Para a galera não ver, né? Tô com um fone de ouvido gigantesco e um microfone no formato de uma bola na minha frente, que é um microfone muito bom, mas é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Você pode imaginar uma Estrela da Morte black. É isso. É um negócio assim de doido. E ele é proporcionalmente tão bom quanto ele é feio, né? E é um prazer pra mim, cara, é um prazer pra mim incomensurável estar aqui com você. Essa já é minha 2ª vez no canal, né? Então, assim, há muito tempo atrás a gente já tinha feito uma live conversando. Agora eu tô na dúvida se a gente fez uma ou se a gente fez 2. A gente fez e essa é a terceira, a gente fez duas, essa é a terceira. Foi direto pelo teu canal. Essa é a primeira vez que tu tá no meu canal. Porque as outras. Só, a outra foi lá no meu, né? Fui eu que fiz. Pô. Tá, é isso. Né? Porque mas além disso, eu e Messias temos um programa que está no hiato, mas vai voltar, que é o Tancando Brasil, que a gente fala das notícias, fala do panorama, faz a nossa crítica, né, o famoso crítica social foda, né, e é um prazer para mim incomensurável estar aqui com esse camarada, com esse amigo, cara, né, com esse irmão que eu fiz em vida, que é o Menino Messias, que tem um dos trabalhos, cara, mais importantes da internet, cara. Você que tá vendo isso aqui no canal do Messias, já mete o sininho, já comenta, já curte, já compartilha, vai no apoio do menino, ajuda ele a se manter, porque é um trampo foda que Messias faz. Messias tá aí na luta há muitos anos já, né? Litera Negra gigantesco. Então, para mim, é uma honra, cara, incomensurável estar aqui. A honra é minha, João. Na moral mesmo, saudar todo mundo que tá aí, que vai chegando para essa conversa. O João fez uma breve apresentação dele, mas aposto que ele tem muito mais para falar. Já gastou muito bateria de celular, assim, ouvindo os podcasts desde a época lá do Anticast, né? Ainda com o Ivan, muitos anos atrás. Nossa, saudades do menino Ivan, né? O menino Ivan tá aí, chiquérrimo, na Globo Produções, rapaz. Projeto Humanos, tudo mais, vencedor de vários prêmios. Ivan é um cara foda, cara. Ivan é um cara que tem uma capacidade de storytelling, uma capacidade de narrar, de contar histórias, que é uma coisa de louco. Agradeço demais o Ivan por toda a janela que ele me deu, cara. Eu tava vendo, bicho, eu tava fazendo... Teve um dia que alguém virou e falou assim, você devia listar os podcasts que você já fez e tal. Eu falei, puta que pariu, é muita coisa. Aí eu fui fazer. E aí eu descobri que depois dos próprios caras do Anticast, quem mais fez Anticast fui eu. Eu e depois o Felipe Figueiredo. Então, assim, sou praticamente... muito de você e da Tupá, assim. Nossa, cara. Pagavam... Aí são os dois doidos de antiga, né, cara? Aí bate na veia do historiador, né, cara? Porque, porra, Tupá também. Tupá é genial. Tupá falando dos nomes de demônios que ela ficava colocando na parede e que o pessoal achava que em algum momento ia abrir um portal. Sensacional. Cara, o doutorado da Tupá é uma coisa de louco, né, cara? Nós estamos falando da mulher que lê aramaico, né, velho? É chique demais, né? É outro nível, né, cara? Vamos combinar, né? Dona Tupá, mas aí, João... beijo no coração. Nesse teu rolê todo, começou, assim, ser um jovem mancebo, né? Já tá aí no pós-doc, né, João?
Nada, nada, nada. Abandonei no meio do doutorado, cara. Tem um doutorado a terminar um dia, talvez, na vida, né? Eu li um filósofo falar uma coisa muito bonita, que é: só tem doutorado quem não se garante no TikTok. Eu falei, ok, você tá certo. Vamos investir nessa carreira. Vamos investir nessa carreira, né? Então, abandonei meu doutorado no meio, mas um dia eu juro que eu volto para terminá-lo. Infelizmente, a saúde mental e o capitalismo tardio não me permitiram, né? Mas... de carreira tem um compatriota seu que, o conterrâneo que entende, né? Que é o senhor Aécio. Vocês torcem para o mesmo time, inclusive, né? Mas infelizmente, cara, infelizmente. Né? Não vamos falar aquela futebol, coisa, né? É um assunto delicado nesse momento. Não, torcemos para um mesmo time até ele virar SAF, né, cara? Hoje em dia a gente torce para um não time de pós-modernidade, né? Que puta que pariu, meu irmão. É foda, cara. O que fazem com o Cruzeiro e o Santa no Brasil não é sério. O Cruzeiro e o Santinha não são levados a sério, cara. O pessoal, o pessoal costuma dizer que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu defendo que, na verdade, tem coisas que só acontecem com o Santa Cruz. É uma coisa, né? Assim, mais impressionante ainda é que a torcida não diminui, né? É um amor bem marginal, bem abusivo, na verdade. Precisamos todos de terapia. É tipo isso, tipo isso. Eu vou te entender, cara, porque esses 3 anos que a gente passou na Série B veio para cristalizar o amor SM, assim, né, cara? É uma questão sadomasoquística. Fale mais das suas dificuldades em 3 anos na Série B. Nossa, cara, assim, sei que vocês passam por momentos piores do que os meus. Quem sou eu na fila do pão? Né, caralho, a última vez que eu vi a Série B era 2017 e de lá pra cá, olha, eu vou fazer 35 anos. Eu só vi o Santa Cruz na primeira divisão 3 oportunidades, né, considerando a João Avelange lá em 2000. Mas aí foi chegando na primeira divisão, levando um monte de sarrafo, caindo para a segunda. E das 2 últimas oportunidades, né, que jogou a primeira divisão, que foi 2006 e 2016, o sarrafo foi tamanho que a gravidade puxou de um jeito que em um ano estava na B, no outro estava na C, no outro estava na D. Tava na D. E agora, ano que vem, a gente está aí, né, sem calendário, somente com o Pernambucano. Que momento! Vamos falar... Mas como é que faz para voltar para D, cara? Como é que faz para voltar para D agora? Tem que ir no Campeonato Pernambucano do ano que vem. Tem que ir bem no campeonato. Ele tem que ir para a final, meu filho. Ou ficar em terceiro lugar. Entendi. Né? Aí, mas assim, hoje o ficar em terceiro lugar partindo do pressuposto que Sport e Náutico vão estar em primeiro e segundo e aí as vagas vão descer, né? Mais ou menos por aí. Porque, na verdade, cada time tem... Cada estado, né? Pelo menos Pernambuco, tem 2 vagas. E aí... A vaga esse ano é do Retrô, que foi para a final, e o Petrolina, que ficou em terceiro lugar. E aí, ano que vem, a gente, por conta disso, não vai jogar o Brasileiro. Só que aí tem que ir bem no Pernambucano, chegar até pelo menos terceiro lugar, para garantir a Série D de 2025. Pois é, dá até uma tristeza falar sobre essas coisas. Nossa. Mas nem é sobre isso, era sobre o rolê do João Carvalho. Já viu, João, falando nesse teu rolê aí, tu já viu algum jogo do Santa Cruz no Mineirão? Já, cara. No Mineirão, cara, eu vi o Santa Cruz, acho que foi 2006 ou 2007, acho que 2006, né, que tava na primeira? 2006. 2006 eu vi Santa Cruz e Cruzeiro no Mineirão. Se eu não me engano, a gente ganhou. Vou te dizer que eu vi em 2016, por sua vez. E quem levou o sarrafo foi o Cruzeiro. A gente ganhou de 4-1. A Arrascaeta, na época, jogava no Cruzeiro. Fez até um gol de falta naquele jogo. Miserável. Mas acabou dando tudo certo. O menino Keno brilhou. O Grafite também. Aquele negro maravilhoso. Saudades. Saudades do meu ex. E deixa eu te falar uma coisa.
Não, eu tô mentindo. O Cruzeiro empatou. Foi 3-3. O Cruzeiro empatou 3-3 com Santa Cruz em 2006. Mas fique tranquilo que no retorno a gente perdeu de 4-1 assim como em 2016. Olha que beleza. Nossa. Sendo Nós que temos uma longa aquela tradição situação de 2006 Era só a gente ter já estava mais rebaixado. Era só ter mais 18 cruzeiros e o Santa Cruz ia ser o campeão brasileiro em conteste todos os anos. Não, todo mundo sabe que diante do Santinha, muito time peida. Mas às vezes o Santa olha para outro time e enxerga um espelho, aí ele peida também. Cara, mas eu vou te falar uma coisa, velho. O que me incomodava nunca foi o Santa, cara. Porque o Santa Cruz, o estado de Santa Cruz era bom. Olha só, a caçada é pouca pidona. Pouca pidona. O estado de Santa Cruz era bom, né? Para níveis de estádios no Brasil em 2000 e pouco, em recebendo 2010. seleção. Né? Então, assim, pô, era um puto estádio bom, puto estádio legal. O estádio ruim de jogar era o do Náutico. Porque quando a gente ia jogar contra o Náutico, o campo do Náutico, eu não sei o que o pessoal faz naquele campo, cara. Que o campo tava sempre destruído, velho. Destruído. Eu não lembro de ter visto um jogo do Cruzeiro contra o Náutico que a bola rolava mais do que 3 metros antes de cair ou subir. E o Cruzeiro, cara, sempre foi um time em tese de toque de bola, e toda vez que ele ia jogar contra o Náutico, cara, não rolava. Então era sempre um 0-0, 1-1 horroroso, que, nossa, cara, parecia que, tipo assim, o time foi jogar na várzea. Os caras, eu não sei, cara, eles molhavam o campo antes, fazia buraco de sacanagem, treinava com os buracos pra atrapalhar os outros. O campo do Náutico era a altitude dos bolivianos, tá ligado, cara? Só o Náutico conseguia jogar naquela porra, cara. Então eu lembro de ter passado muita raiva com o Cruzeiro jogando no Náutico, cara. Eu falava assim, como que alguém joga nessa caralha, cara? Eu falava, não faz sentido, cara. É na mesma cidade do Sport, na mesma cidade do Santa Cruz, os campos são tudo bom, cara. Que cabeça de burro que enterraram embaixo, que deixou o campo assim, cara. E então eu já passei muita raiva com o Náutico. Náutico, eu tenho muitas más lembranças de ver o jogo com o Náutico e falar, essa porra não vai render de novo, aí, ó. Deu o primeiro toque, a bola já foi pra diagonal, já. Não, teve um episódio chamado Batalha dos Aflitos. Que eu vi essa porra ao vivo. Eu estava no Arruda nesse momento. A gente tinha ganho aquele jogo de 2-1 de virada, 2 gols de Reinaldo, Carlinho Bala e Rosenbrick brilhando. E aí acaba o jogo, a gente é campeão, né? Assim, se vencêssemos e no outro jogo o Grêmio não vencesse, a gente era campeão da Série B pela primeira vez, né? Não tinha até então nenhum título nacional. E aí foi pênalti para o Náutico, confusão, pancadaria, dedo no olho, gritaria. Aí sei que a gente ouvindo no rádio, o pessoal começou a comemorar, porque aí o juiz expulsava 1, expulsava 2, de repente -3. E eu lá, aí tipo, pegam o troféu, porque em cada estádio tinha um troféu, e aí começa a dar a volta olímpica. Coisas que só acontecem com Santa Cruz. Porque de repente a torcida começa a ficar em silêncio. Aí a gente pergunta, e aí, saiu o gol? Que demorou uns 15 minutos para bater aquele pênalti. Aí o pessoal, saiu o gol do Grêmio. Aí você ficava, como assim? Não era pênalti pro Náutico? O pessoal, era. E o Grêmio tava com 3 jogadores a menos. Tava. Como é que saiu o gol do Grêmio? Não sei, o cara tá falando aqui no rádio. E aí foi isso que aconteceu. O Grêmio acabou sendo campeão naquele ano, subiu junto com o Santa Cruz, vice-campeão. Tristezas. Bicho, é foda, viu? É foda. Mas, ó, nem só de tristeza se vive a vida, né? E eu queria começar nesse... Já começamos, na verdade, né? Mas adentrando mais nesse rolê do João Carvalho. Eu queria que tu falasse pra gente como é que começou teu caminho na literatura. Não precisa voltar lá pra Mesopotâmia, mas se quiser, pode. Eu vou voltar lá atrás, porque, assim, é uma história engraçada, cara. O primeiro livro, a primeira coleção de livro que eu lembro na minha vida, assim, de eu ter um puta tesão de ler, de chegar, de ver, foi por causa da minha avó, cara.
eu fui no salão de beleza da minha avó com ela, porque minha mãe estava trabalhando. E aí, cara, existia a maravilhosa revista Semanário, tá? Que era tipo, sei lá, precursora da revista Contigo. E aí, cara, eles assinavam essa porra no salão porque era revista de fofoca, né? Aí ficava a mulherada lendo e falando assim, você viu, Tarcísio Meira falou não sei o quê, né? Então, e essa revista Semanário, cara, ela lançou uma coleção totalmente nada a ver com o público dela, Deus sabe por que ela lançou essa coleção, que era uma coleção de história universal. E o primeiro livro que eles tinham lá no salão era do Egito, cara. E aí tinha uma puta foto de uma múmia na frente da coleção História Universal da Semanário. E eu tava, sei lá, recém-alfabetizado. E eu achei aquela múmia do caralho, cara. Eu falei, nó, que doido, que porra é essa? Eu nunca tinha visto uma múmia, cara. E aí peguei pra ler e comecei a ler. Comecei a folhear no salão da minha avó e falei assim, vó, me dá esse livro, me dá essa coleção de história. Ela falou, claro, meu filho, eu compro pra você. E aí a primeira coleçãozinha de história que eu tive foi a coleção da revista Semanário, que foi meu primeiro contato com a história. E eu pegava os livros e ia lendo. Eu não entendia quase nada, mas ia lá nos rudimentos e tal, e ia lendo. Com a literatura, cara, eu tenho uma dívida de gratidão com o meu vizinho do lado, né? Eu joguei RPG desde cedo. Eu morava num prédio, né? Aí o vizinho da frente era 2 irmãos, né? Tinha o Thiaguinho, que era meu amigão, assim, que a gente passava o dia inteiro junto, que era da minha idade, e tinha o Bernardo, que era o irmão mais velho. O Bernardo devia ser 4 ou 5 anos mais velho que o Thiago. E isso devia ser, sei lá, 91, 92, não sei. E aí o Bernardo começou a jogar RPG, e o Bernardo tinha os amigos de verdade dele, lá do Marconi, que é um colégio estadual bom aqui de BH. O pai do Bernardo dava aula no Marconi. E o Bernardo tinha muita vergonha de brincar com a gente, jogar com a gente, mas quando esses amigos dele começaram a jogar RPG, ele virou o mestre do RPG. E aí ele tinha que treinar a aventura com alguém para poder dar certo, né? Então eu e o Thiaguinho viramos o beta teste dele, viramos o grupo de teste dele. E aí, cara, ele começou a jogar com a gente. Na época era D&D, era uma caixona, assim, não era nem a D&D, era D&D. Tinha os mapinhos, negócio e tal. A gente começou a jogar com o Bernardo. E o Bernardo começou a comprar, cara, aqueles livros-jogo que tinha no começo da década de 90, que era muito doido, assim. Era tipo assim, você é um mago e você tá andando... E aí você viu uma ponte, se você vai atravessar a ponte, vai para a página número 23. Se em vez de atravessar a ponte, você for passar por baixo e fazer o caminho do rio, vai para a página 58. E o livro era assim, ele era todo não linear, que era, porra, para mim era um negócio do caralho, né, cara? A gente tinha ali... né, mal rudimento de videogame, né, os meninos tinham um Master System, eu tinha um Atari, né, e era praticamente, cara, isso pra nós meio que era um videogame, e o Bernardo passava os livrinhos pra gente. Então, assim, eu comecei a ler esses livrinhos e foi muito foda. E aí, nessa época também, eu descobri que vendia desses livros no sebo, né? Aí eu fui pro centro da cidade pra pegar sebo e tal, pra pegar esses livrinhos jogo e tal. E aí, cara, teve um dia que eu tava lá, e aí eu peguei um livro, cara, da Stella Carr, cara, que chama Assombra Sustos. O Assombra Sustos são várias historinhas de
terror, assim, de adolescente, infanto-juvenil. E, velho, eu comi essa porra, cara. Nossa, velho, eu lia 200 vezes a mesma história, cara. Aquelas histórias, tipo assim, sei lá, a mulher parou o cara no meio da estrada pra pedir uma carona, aí ele deu uma carona pra ela, aí na curva ela falou, toma muito cuidado com essa curva. Ah, por quê? Porque foi aqui que eu morri, e ela virava um fantasma, sacou? Era tipo assim, esse bagulho assim. E eu amava essa porra, cara. Tu acha que foi o primeiro livro que abriu o caminho no teu coração? Cara, assim, foi o primeiro livro, mas ele era um livro de microcontos. O primeiro livro mesmo, foi o Amanuense Belmiro, cara. Eu não sei se você já leu o Amanuense Belmiro. O Amanuense Belmiro é um livro, cara, de um autor que é muito pouco conhecido, eu acho que fora de Minas Gerais, porque ele é de Belo Horizonte, né? Ele não é de Belo Horizonte, na real ele é de Montes Claros, viveu a vida quase toda no Rio de Janeiro, mas o livro que ele escreve se passa em Belo Horizonte, que é o livro que eu acho que é mais famoso dele, que é o Ciro dos Anjos, né? E esse livro, cara, foi o primeiro livro que me pegou, porque ele é um livro, velho, que falava de um trabalhador. Amanuense é o office boy da década de 20, década de 30, sei lá, sacou? É o office boy de muito tempo atrás. E ele fala da vida desse trabalhador e era uma puta vida fudida, cara. Uma vida fudida de trabalho, as coisas davam errado, ele apaixonava e a mulher não correspondia. E na firma ele era um bosta, e ele vivia de aluguel num lugar fudido, e é só merda, assim, a vida dele. E velho, esse livro abriu, assim, uma janelaça na minha vida, cara, porque foi, nessa época, eu ia muito no interior, na cidade de onde eu vim, né, que era Pompéu, e lá só tinha antena parabólica, lá não pegava televisão normal, assim, né, roça pegava antena parabólica, pegava tudo em UHF. E aí, quando chegou a MTV no Brasil, chegou o Yo MTV Raps, né? E aí, basicamente, eu via sempre o Fúria MTV, que era os metalzão, e os rap. E aí, nos rap, eu comecei a ter contato com crítica social e tal, uma outra realidade e tal. E aí, com esse cara, com o Ciro dos Anjos, eu tive todo um contato com esse mundo do trabalho e tal. E aí, porra, cara, várias coisas que meus tios falavam, que quando eu encontrava com meu pai, encontrava pouco com ele, ele falava da vida dele, era muito parecido e tal. E aí eu fiquei, tipo assim, porra, rolou uma identificação, tá ligado? Então, assim, foi o primeiro livro que me abriu, assim mesmo, foi o Ciro dos Anjos, cara, com o Amanuense Belmiro, cara, que é um livro muito bonito, cara, e é um livro que você acha ele baratinho, assim, é um livro que eu recomendo, cara, é um livro triste pra caralho, só tudo é errado, né, mas ainda assim é um livro foda, cara, né, e esse livro, cara, é um livro antigaço, cara, esse livro é tipo de 30 e tantos, ou 40 e poucos, uma coisa assim, e meio que se passa ali naquela época, sem muito falar que época que é, mas ali entre os anos 20 e os anos 30, em Belo Horizonte, da perspectiva de um cara pobre, de um cara fudido, de um office boy, assim, sacou? Eu acho o livro do caralho, assim. Esse foi o primeirão que me tocou de um jeito, assim, sabe? Diferente, porque o Assombra Susto, os outros livros, era muito mais a questão do RPG, tá ligado? Era muito mais a questão do jogo e de pensar nas aventuras e tal. E esse foi um livro que me pegou de uma forma diferente, que nada nunca tinha me pegado assim. Né? O pessoal tá podendo ver aí o nome do livro e do autor. Você vê que o livro é velho, que o Ciro dele escreve com Y, né? Com então. Sim, e é um livro de 1937. Aí, ó, tem algumas edições aí de sebo, né? E foi livro de sebo também, cara. Eu sempre consumi muito livro de sebo, cara. Sempre Nossa, amo sebo. Fanzaço de sebo a vida inteira, assim, frequentador, assíduo e tradicional, né? E aí depois, cara, eu dei sorte pra caralho também, porque quando a gente chegou na 8ª série, a gente começou a ter aula de literatura separado das aulas de português.
Porque antes disso, cara, a aula de literatura era junto à aula de português, e aí, tipo assim, professor com a má vontade do caralho também e tal, e aí na oitava série tinha um cara que era professor de literatura, tá ligado? Uhum. E aí esse cara me abriu o olho, cara, porque era um cara muito legal, velho, um cara muito, assim, pra época, assim, era um cara muito diferente, porque, assim, ele era gay, ele era abertamente gay, era casado e tal, e ele tinha vivido na América Central, ele viveu em Trinidad e Tobago, então ele era um cara branco com um marido negro numa sociedade mineira super conservadora, e ele foi o nosso primeiro professor de literatura para aqueles meninos todos do colégio, e é um cara que chegou propondo uma visão de mundo totalmente diferente, uma literatura muito louca, e mostrando pra gente, abriu o mundo, assim, pra gente, tá ligado, cara? Uhum. Então, assim, foi muito massa a experiência. Dá para observar já de cara quando a pessoa gosta do que tá fazendo, né? Sabe? Então, assim, mas é isso, cara, ele falava de paixão, assim, sabe, cara? O cara, tipo assim, sei lá, ele não lia um soneto, ele declamava o soneto, tá ligado? Uhum. E ele foi trabalhando em cada uma das vertentes da literatura e foi apresentando, e ele não apresentava só os livros, ele falava de como eram as condições sociais, quem eram as pessoas que escreveram, como que era a recepção desses livros. Foi um negócio muito fora da caixinha, assim, sabe, cara? Uhum. Foi um bagulho que revolucionou muito, assim, a minha cabeça, e tenho certeza que de todo mundo que teve a oportunidade de ter aula com ele também, o Wellington, o nome dele, gente boa até falar chega, cara. Gente boa até falar chega, cara. E ele falava papiamento, né, cara, por causa do marido e tal. Então, às vezes, ele lia os bagulho em papiamento, a gente não entendia nada e achava mó doido, sabe, com a língua maluca da América Central que ele tava trazendo pra gente e tal. Então, assim, era um cara muito foda, velho. Um grande abraço para o Wellington. Né, espero que esteja bem, nunca mais tive contato depois. Mas, porra, velho, o cara abriu a cabeça de muita gente ali. E ali, cara, eu tive um contato muito legal com o Machado de Assis, porque a gente ouvia falar de Machado de Assis, a gente só sabia que era um cara grande da literatura, né? Aí com o Elton eu descobri que o Machado de Assis era negro, né? Porque ninguém falava, né? Tipo, Machado de Assis. Uhum. Né? Aí eu descobri que ele era negro, e aí foi muito doido, cara, que ele foi apresentando pra gente, e assim, a gente leu junto, todo mundo na sala e tal, o Alienista, que eu lembro muito de ler o Alienista, mas ele foi apresentando as outras obras pra gente, sacou? Então, assim, ele fez os resumos ele mesmo das obras e tal, e pôs a gente pra fazer, tipo, os teatrinhos das obras. Foi muito doido, assim, cara, foi muito foda. E aí, cada grupo tinha que fazer um teatro, e aí, tipo assim, ele foi passando por tudo. Então, teve teatro do parnasianismo no Brasil, sacou? Tipo, teve Gregório de Matos. Eu nunca tinha lido Gregório de Matos. Aí, menino lendo Gregório de Matos, é uma beleza, né? Cheio de palavrão, cheio de putaria, a gente achando o máximo, sacou? Porra, que caralho, sacou? Então, foi muito doido, cara. Foi muito doido mesmo. E eu acho que, tipo assim, né, o amor que eu tenho a vida inteira por literatura e tal, veio muito dessa época, sabe? Que eu já tava ali no começo de uma descoberta, e isso meio que escancarou um outro mundo pra mim, cara. Porque, assim, eu ainda sou mais velho que você, né, Messias? Então, assim, a gente pegou uma geração de transição que a gente não tinha internet, né, cara? Não existia, cara. Sabe, assim, sei lá, cara, quando eu fui ter internet mesmo, eu já era adolescente, quase adulto, você entende? Porque, assim, sei lá, tinha as BBS, que um brother da sala que era mais rico tinha um computador, aí ia todos os moleques pra casa dele, pra ligar, cobrar pra São Paulo, pra tentar invadir uma BBS, pra tentar ver um bagulho no DOS, sabe? A gente não tinha computador em casa durante muito tempo. A única pessoa que tinha computador no prédio, assim, não era o Julinho e o Paulinho, que eram os dois irmãos, né? Obviamente era o pai do Julinho e do Paulinho, porque ele era da CEMIG e ele precisava de ter o computador do trabalho, porque ele fazia uns bagulho da CEMIG lá que a gente nem entendia o que era.
E o computador, cara, era um desses XTzão, assim, que era um monitor já junto com um tecladão e tal, todo durão, né? E aquela tela de fósforo que tinha, sei lá, 4 tons de amarelo, tá ligado? E a gente subia pra casa dos moleques pra jogar Pong, com o pai dele vendo, pra ver que a gente não tava fazendo merda no computador do trabalho, né? E a gente achava o Pong do computador o bagulho mais foda do mundo. Então, assim, velho, pra gente a literatura, cara, era um mundo mesmo, sabe? A gente não tinha um lugar pra ir, um vídeo pra ver, um não sei o quê, porra. A gente alugava documentário pra ver junto, sacou? Então, assim, quando a gente descobria, assim, a literatura e aquilo te puxava, cara, você mergulhava loucamente, velho, que era a sua chance de conhecer outros mundos, outras vidas, outras realidades e tal. Porra. Tem um grande risco, né, João, dessa geração de agora perder todo esse deslumbramento, né? Cara. Com tanta coisa chamando a atenção. Tanta gente isso, fazendo, sabe, assim... comendo milho no TikTok, né? Quem é que vai parar para ler um Machado de Assis? Não, e eu penso assim, cara, porra, né, a gente ficava deslumbrado com a possibilidade de conhecer outras coisas, cara. Aí hoje em dia o cara vai falar assim, porra, eu não vou ler essa porra, velhaço, com os caras falando do jeito cringe, tá ligado? Comentando sobre uma época que eu não tô nem aí e tal. E também, velho, o tempo de atenção das pessoas é cada vez menor, né, velho? Porque, assim, porra, eu lembro da época que a galera falava assim, textão de Facebook. Fulano faz textão de Facebook. Eu ficava pensando, porra, velho, se eu pegar essa porra e pôr no A4, não dá uma página e meia, tá ligado? E a galera tá escrevendo textão. Aí em Twitter era 100 e poucos caracteres, era menor ainda. Aí os vídeos do YouTube são longos, mas a galera hoje em dia que consome YouTube é uma galera mais pra nossa idade do que pros meninos mais novos. Os meninos mais novos consomem TikTok, não sei o quê, que é 15, 1 minuto. 30 segundos, 1 minuto. Então, assim, velho, eu fico pensando, porra, cara, você virar pra um moleque de 14 anos e falar assim, bora ler O Tempo e o Vento. Não É vai, o que, João? velho. Chama para uma live sobre a Mesopotâmia e uma outra sobre NPC. A não ser que seja NPC na Mesopotâmia, vai ser muito complicada essa disputa. Sabe, cara? Então, assim, né? E... sei lá, tem uns fenômenos da cultura pop que às vezes me dão umas esperancinhas, sabe? Que eu sei que é uma literatura muito ruim, mas ao mesmo tempo é uma literatura longa, sabe? Então às vezes isso me dá um pouco de esperança. Então, por exemplo, assim, quando começa esses filmezinhos, igual teve aqueles Harry Potter da vida e tal, porra, a mulher é horrível, é execrável, é tudo. Mas, porra, quando você pensa assim, pô, os moleques estão pegando os livros de 600 páginas e estão lendo 5. Rola os Game of Thrones, você vê a galera pegando a caixinha lá do George R.R. Martin, que tem 3.000 páginas pra ler. Você fala assim, quem sabe, né? Isso não atiça uma chama ali e tal. Então, assim, eu vejo às vezes, assim, né? Às vezes rola... Eu gosto muito de ficção científica e tal, então assim, eu vejo às vezes conversando com outros colegas que gostam de ficção científica e tal, dos caras falando assim, pô, não, os caras mais novos, né? Não, comecei lendo essas literaturas infanto-juvenil, Percy Jackson, Harry Potter da vida, e aí depois fui ler Duna, fui ler não sei o que e tal, e aí meio que puxou e conseguiu encaminhar para algum outro lugar, sabe? Mas eu acho, Messias, que o trabalho que a gente faz também muito é disso, sabe, cara? É o trabalho de instigar, é o trabalho de mostrar como que pode ser interessante, como que pode ser uma porta aberta para um outro mundo, cara. Como um livro escrito há 100 anos atrás pode dizer tanto sobre o cotidiano de hoje. É isso, cara, é isso, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um trabalho importantíssimo, cara, um trabalho importantíssimo. E que a gente tem que continuar fazendo, cara, porque esse deslumbramento é muito humano, sabe, cara? Eu acho que, assim, a literatura ainda deslumbra. Apesar de todos os pesares e tal, quando o cara pega uma coisa que tá na veia certa dele ali, que bate, que vai, cara, é um negócio que vai muito, cara. Então, por exemplo, assim, velho, tava te falando do Machado, né, cara? Machado, tal. Aí, porra, cara, eu tava no Sebo, né? Lá no Maletão, lá no centro de BH.
E aí eu virei pro cara e falei assim, cara, eu li o Machado tal, e aí meu professor me falou que ele era negro, achei massa tal. Queria conhecer um outro cara negro que escreve tal. Ele falou, eu tenho um aqui. E aí ele me passou Pushkin. Cara, eu nunca tinha lido Maluco de Fora do Brasil, sacou? Eu falei assim, porra, caralho, que nome estranho, né? Ele é de onde? Ele é da Rússia. Eu falei, você tem certeza que ele é negro? Ele falou, não, ele é negro mesmo, tal, família deve da Etiópia, tal, não sei o que. Eu falei, porra, que doido, cara, eu vou ler o cara. E aí eu fui ler o Pushkin, cara, e aí eu apaixonei também, cara. E aí, com o salto do Pushkin, eu falei assim, porra, eu quero conhecer as literaturas de outros lugares, tá ligado? Então esse é o ponto da história que tu começa a ter contato de forma mais aprofundada com autores negros. A partir do Pushkin. Foi Machado, Pushkin, e aí abriu. Uhum. Você entendeu? Porque, e no caso, foi pra conhecer outras culturas, porque, tipo assim, o RPG me puxou pra trás, o RPG me foi fazer ler coisa da época medieval, então, pô, eu jogava RPG medieval e tal, eu falei, pô, eu quero aprender a língua dos caras, eu fui estudar latim com 12 anos de idade. Aí eu falei assim, porra, o que os caras lia? Aí eu fui trocar ideia, né, com o professor de literatura e tal. Aí o cara falou, pô, o que você gosta? Eu falei, pô, eu gosto de um Gregório de Matos, gosto de não sei o quê. Pô, você vai adorar o Decameron. Pega o Bocage aí que tu vai curtir. É medieval e é putaria. Você vai achar divertido pra caralho. Aí eu fui ler Decameron, fui ler as coisas pra trás por causa do RPG. E a partir do Pushkin eu abri meu escopo pra ler os outros países, os outros lugares. E aí fui caçar tudo, cara. Fui caçar conto japonês, conto chinês, conto africano, né, que aí foi uma outra coisa, assim. E eu gosto muito de literatura popular, assim, cara. Um negócio que sempre me puxou pra caralho foi isso. Eu acho que talvez, sei lá, cara, tipo, eu vim do interior também, né, então a gente tem esse negócio muito de contar história, né, meus avós contavam muita história e tal, até porque eles tiveram muito pouco estudo, né, velho. Meu avô nasceu no mato, na década de 20, foi mudar pra uma cidade, que era uma cidade de 5 mil pessoas na época, na década de 60. Tinha 4ª série. Minha avó foi estudar quando a minha mãe estudou. Então, assim, minha avó e minha mãe fizeram o 1º e 2º grau juntas. Quando minha mãe foi pra escola, minha avó falou, quer saber, eu vou pra escola também. E aí as duas foram pra escola juntas. E aí elas contavam história pra caralho, cara. Meu avô e minha avó contavam história pra caralho, eles sabiam milhões de história. E era as lendas, os negócios que regional, assim, e tal. E porra, cara, foi um bagulho que sempre me trouxe muito, dessa questão das histórias populares, o que o povo conta e tal. E o RPG também tem muito disso, né? Porque você vai vendo, né? Os bardos, não sei o quê, e conta história, o rapizudo, e não sei o que e tal. E você fala, pô, que doido isso, cara. E aí eu fui indo atrás dessas literaturas mais de cultura popular, assim, tal, de conto, de mitos, sempre gostei pra caralho desses mitos fundadores, assim, e tal, e aí foi um caminho sem volta. A gente vai continuar nessa viagem no tempo, mas eu também queria deixar aberto para o pessoal que está aí assistindo a gente. Tem 52 pessoas simultâneas agora, e vocês podem ficar à vontade se quiserem aproveitar a presença do tio aqui com a gente e fazer alguma pergunta para ele, como o caso dessa pessoa aqui, ó, o Ego. Vocês acreditam que o BookTok tem o potencial para criar novos leitores? Fala-se muito que a geração de hoje não lê mais a Bienal do Rio desse ano, bateu recorde de pessoas presentes. Que massa, eu não sabia, não. Cara, eu acho que tem, como qualquer trabalho de divulgação tem, né? Tem o pessoal no YouTube que fala muito de livro, tem o pessoal no Instagram, que tem muita gente que fala de livro, né? E que bom que tem também no TikTok, cara. TikTok é uma rede que eu vou ser muito sincero, cara, eu acompanho muito pouco, cara, muito pouco. Eu tento, mas eu acho que o gap geracional, pra mim, ele já é quase intransponível, sabe? Então eu tenho muita dificuldade com o TikTok. Mas que bom saber que existe e que tá atraindo as pessoas, cara. E eu acho que é muito também uma questão de ter a oportunidade.
Sabe, cara, assim, eu tive sorte de ter umas oportunidades muito tortas na minha vida, de por uns caminhos meio maluco e chegando numas coisas muito diferentes, né? Então, assim, eu acho que quando a gente tem a oportunidade, cara, a curiosidade, ela é basicamente inata, tá ligado? Então, por exemplo, assim, como que eu trabalho isso hoje em dia em casa com meus meninos, cara? Na hora de dormir, ou eu leio um livro com eles, ou quando eu tô cansado, ou eles pedem, eu ponho um podcast, que é um podcast de histórias, de contos do mundo inteiro. E aí eles ouvem um conto iorubá, por exemplo, e fica lá super curioso. Não, pai, tem mais coisa disso? Tem. Aí eu vou lá, compro um livrinho de conto africano, tal, começo a contar pros meninos. Aí depois teve um outro dia que eu falei assim, porra, tava na super promoção os contos dos povos eslavos. Eu falei, vocês querem saber os contos dos povos eslavos? Queremos. Aí vai, conta. Comprei o livrinho, li o livro todo com os meninos. Então, esse tipo de coisa, né, a gente tem que fomentar, né? E assim, eu tive isso por uns caminhos meio diferentão na minha infância. Eu tento dar mais direto pros meninos do que eu tive, né? Qual o nome do podcast, João? Cara, tem vários, na verdade. Tem um que chama Maritaca, que é espetacular, tá? Tem um site deles, é maritaca.com.br, amaritaca.com.br, tem no Spotify também, que é do caralho. Tem o Era Uma Vez um Podcast, que é uma menina que vive lá no Canadá, que ela conta milhões de histórias, ela vai pegando contos do mundo inteiro. Então eu tenho uma dívida de gratidão com ela, porque meus meninos adoraram o podcast dela, e através dela eles foram conhecer os contos africanos, através dela eles foram conhecer os contos chineses, eles foram conhecer conto japonês, foram conhecer conto eslavo e tal, porque ela vai pegando conto do mundo inteiro e tal, e contando. É um formato feito para formato infantil, né? Então é um negócio que para os meninos é ótimo, né? E se tem gente ocupando o TikTok, cara, e tal, pra fazer isso, cara, eu dou muitos parabéns, cara, porque a gente fala pra caralho, né, Messias? A gente gasta 50 minutos pra dar bom dia, né? E a linguagem de TikTok é um negócio que o cara tem que pegar o outro ali em 2, 3 segundos, né? E aí eu fico imaginando como que o cara que trabalha com livros dentro do TikTok, porra, né? Você vai pegar um livro pra fazer um TikTok de 40 segundos ali e tal, como que ele consegue encaminhar essa linguagem aí para pegar a pessoa e tal, sabe? Tipo assim, sei lá, ele pega A Morte de Ivan Illich e pega Memórias Póstumas e fala, olha só, nessa literatura, quem tá falando é o cara que vai morrer, mas na brasileira, quem fala é o próprio morto. Aí o cara fica, porra, como assim? Tem um morto falando, sacou? Eu fico imaginando isso, né, cara? E assim, velho, eu tento espalhar isso, né, cara? Eu tô atualmente sorteando 150 livros por ano. Dá 1.800 livros, desculpa, 150 livros por mês. Dá 1.800... O Brasil Popular até trouxe esse comentário, né? Pra gente lembrar desse projeto seu aí. Não, são mais de 1.000 livros, na verdade. 1.800, cara. Nós estamos em 1.800 livros por ano, né? E eu sempre deixo, cara, na lista dos livros que eu vou sortear, muito livro de literatura, cara. Não é pouco, não, é muito livro de literatura. Eu faço muita questão de ter, além de ter livro de, né, sempre tem livro de sociologia, de filosofia, de história, tudo no nosso campo, nós somos tudo comunistas safados, beleza, faz parte, é importante, né, mas eu gosto de deixar os livros de literatura também, sabe? Porque, às vezes, cara, é a oportunidade do cara cair ali num clássico. Por exemplo, o Pushkin, que eu adoro Pushkin. Sempre tem Pushkin na minha lista, sacou? Eu sempre deixo uns Pushkinzinhos ali de lado, tal. Quando consegue ter um precinho melhor numa literatura soviética, num realismo, eu deixo. Qual Às vezes que você recomenda para aparecer aqui no canal? Porque não tem nenhum dele. Eu nem li, para te falar a verdade, não conheço. Fosse indicar um para começar a ler e indicar aqui no Litera Negra. Cara, para começar a ler o Pushkin, cara, A Filha do Capitão. A Filha do Capitão é muito divertido. Eu tenho uma teoria, que é muito minha, né, que o Pushkin andou para o Turgenev poder correr, tá, para a literatura soviética poder voar, sabe? Então, assim,
Você nota um fio condutor que, né, vai do Pushkin ao Gorky de uma forma meio torta. Por quê? Porque o Pushkin é o primeiro cara, o Pushkin tá ali um século praticamente atrás daqui que a gente, né, tá acostumado a falar de literatura russa. O Pushkin é bem lá para trás, né? Mas o Pushkin tem um negócio muito louco, cara, que é a forma como ele coloca personagens não nobres como centrais. Porque a literatura do período era uma literatura muito de palácio, uma literatura muito palaciana, e era uma Rússia intelectualmente também muito ligada com a França, então era aquela coisa, né, mais burguesinha, 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 burguesinha só no filé, né? E o Pushkin era um cara negro ali no meio daquele mundo, né? Então, ao mesmo tempo, ele era um cara dessa aristocracia, se não fosse, ele não estaria escrevendo, se não fosse, ele não podia, né, manter essa vida. Inclusive, o Pushkin é vida louca pra caralho. Pushkin morreu com 30 e poucos anos num duelo. Pushkin, toda mulher que queria pegar, ele convidava. O Pushkin só curtia as casadas e chamava os caras tudo no duelo. E deu bom até dar ruim, você entende? Deu muito bom até o dia que deu ruim, ele levou um tiro e morreu, né? Então, assim, o Pushkin era vida louca pra caralho, né? E esse romance é bem interessante, cara, porque ele vai falar de uma Rússia rural, ele vai falar de um cara que não é exatamente da nobreza, ele vai falar de personagens que eram pessoas comuns, que eram os camponeses da Isbá, ele vai falar do banditismo bandoleiro, é do caralho, assim, sabe, cara? Então, assim, eu acho o Pushkin um cara legal por causa disso, né? Acho o Turgenev um cara muito massa. Eu vi que teve até uma pergunta aí me perguntando o que eu acho do Dostoiévski e tal, né? E não é o meu favorito, né? Eu gosto da série B, né? Tio, como foi sua experiência com a literatura russa? O que o senhor acha do Dostoiévski? Cara, eu prefiro Tolstói do que o Dostoiévski. Eu acho o Tolstói mais gostoso de ler, mais fluido do que o Dostoiévski. Eu gosto também mais das temáticas do Tolstói do que o Dostoiévski. Mas eu acho o Turgenev melhor do que os dois. Eu acho o Chekhov melhor do que os dois. E eu adoro o Gogol também, apesar do Gogol depois ter entrado numa aspira de misticismo louco no final da vida. Eu gosto muito de teatro. Eu gosto muito de ler peça, cara. Porque muito cedo na minha vida eu fui exposto a Ariano Suassuna e depois a literatura de cordel. E eu apaixonei com cordel, cara. Apaixonei com cordel. E cordel é muito teatral, né? E o Suassuna também escrevia muita peça e tal. Então eu gosto desde sempre de ler peça, de ler teatro, porque... sei lá, eu sou uma pessoa muito sinestésica nesse sentido, sabe? Quando eu começo a ler, eu consigo imaginar a cena, sabe? Então eu gosto de teatro porque eu consigo ver a peça passando na minha cabeça enquanto eu tô lendo essas doideiras. E o Gogol, né, que escreve Gogol, né, o teatro dele é divertidíssimo, e o teatro dele é uma grande crítica dos costumes na Rússia, acho bem legal, né? O Chekhov eu gosto, mas menos do que eu gosto dos outros. Eu gosto muito do pessoal do movimento Narodnik, né, na Rússia, principalmente o Tchernychevsky, cara. O Tchernychevsky é um cara que tem uma escrita que eu acho muito legal, apesar de ser muito idealista ainda, né? É muito aquele Fugere Urban, né? É muito aquele rolê do romantismo permeando a Rússia de um jeito muito diferente. Mas ainda assim é legal. E aí a literatura soviética é espetacular, cara. A literatura soviética é espetacular. Ostrovsky, né? O Gorky, toda a literatura de ficção científica soviética, que é uma coisa de louco, né? A literatura escrita pelas mulheres soviéticas, que é maravilhosa. Para mim, cara, um dos melhores livros que eu li na vida, cara. Vou até pegar ele aqui, cara. É o A Colheita, cara. Esse livro aqui é maravilhoso, cara. Desta senhora chamada... Aqui a câmera não deixou, agora foi.
Galina Nikolaeva, A Colheita, da coleção Romances do Povo. Essa coleção, cara, é uma das coisas mais maravilhosas que já saiu em português. O rapazinho que fez essa coleção, ele chama Jorge Amado, não sei se vocês já ouviram falar dele. E essa coleção foi feita, né, pelo Partidão, quando o Jorge Amado ainda era do Partidão. E essa coleção trouxe literatura do realismo do mundo inteiro. Então, nessa coleção você tem, para além de você ter, né, várias obras do realismo soviético, você tem do realismo chinês, você tem obra indiana falando sobre os trabalhadores, sobre os coolies que iam para os outros continentes, você tem obra do realismo em Portugal, sabe? Assim, é um negócio muito foda, tá? É isso, né? É a coisa mais triste que eu li, seguida da mais engraçada. Cara, do Gogol, se você nunca tiver lido, aproveitar que o Andrew falou aí, cara, eu vou te recomendar isso aqui, cara. O Teatro do Gogol, cara, o teatro completo do Gogol. Cara, a primeira peça que chama O Inspetor Geral, velho. Puta que pariu, que coisa espetacular e maravilhosa que é, cara. Você não para de rir, velho. É um bagulho escrito em, sei lá, 1850 na Rússia que você não consegue parar de rir, cara, e que é atual pro Brasil hoje, cara. E é isso que você falou, né, velho? Como que às vezes um bagulho que é escrito há 150 anos atrás, tal, tá falando ali com você no Brasil hoje, né, cara? Isso, a literatura é muito maravilhosa por causa disso, cara. Ela dá, né, essas opções, assim, que são simplesmente espetaculares, cara. Permite pra gente explorar hipóteses, né? Sonhos futuros ainda, às vezes, inimagináveis. Não, cara, Só imaginado nas utopias, né? Nas mais sublimes. Cara. Nossa, velho. Porra, cara, né, desses volumão de sebo, cara, eu hoje em dia nem tenho mais, eu dei o meu de presente, cara. Mas eu lembro de uma coleção do Jorge Amado, cara, que eu peguei, cara, que aí eu li, se eu não me engano, eu li Cacau, depois Suor, depois Mar Morto, depois Capitães de Areia, cara. Que até o Vicente, ele pergunta pra gente o que é que você acha do Capitães de Areia. Nossa, acho Capitães de Areia maravilhoso. Acho um livro maravilhoso. É um livro que... Porra, cara, essa fase do Jorge Amado, né? Que é o Jorge Amado bebendo loucamente na veia do realismo e trazendo o realismo pro Brasil, assim, eu acho a melhor fase do Jorge Amado, sabe, assim. Acho o melhor do Jorge Amado, cara. Acho bom para um caralho, cara. Agora, eu ainda acho Cacau e Suor melhor do que Capitães de Areia, cara. A Camila, inclusive, que é a nossa diretora de marketing aqui do Litera Negra, é apaixonada pelo Jorginho. Não, cara, e eu acho que são livros até pouco lidos, cara. Porque, assim, pô, Mar Morto é famosão, Capitães de Areia é famosão, né? Que são livros ali do final da década de 30, começo da década de 40 e tal. E os primeirão mesmo são menos lidos, né? Porque Cacau fala do campesinato, Suor fala do proletariado, né? São dois livros que eu acho pica pra caralho, assim, que eu acho que todo mundo tinha que ler, cara. Você estava falando de sebo, eu acabei olhando esse aqui que está do lado. Eu tinha uma aventura em sebos, que é de entrar. Aqui em Recife a gente tem um que é a Praça do Sebo, que é uma praça redonda com vários sebos ao redor dela, assim, coisa linda. E em certa ocasião, na verdade, eu tinha o costume de entrar nesses sebos e ficar procurando livros com dedicatórias. Comecei a juntar alguns. E um dos meus preferidos eu encontrei nessa edição aqui de O Velho e o Mar. Do Hemingway, caralho. Esse livro é foda. É da editora brasileira, ou brasiliense, de 81. E tem uma dedicatória muito linda.
vou até ler aqui para vocês, pedir a licença. Papai, você que sempre soube esperar pelo mar, sempre fará a boa pescaria. Continue nadando sem perder a esperança que logo o senhor estará na praia. Dos seus filhos, Dete e Cícero, 14 de agosto de 1983. Olha isso, cara, que massa, cara. Que achado. Lindo. Mas assim, chegando mais perto do chão de terra, né? Chão de barro, a gente tem presenciado algumas coisas no nosso cotidiano que dariam por si só um tancando especial, né? Aí, em memória do não finado, apenas no hiato, tancando o Brasil. E aí eu queria trazer algum desses pontos para nossa conversa, que já está um bocado adiantada. Quando você quiser ir, você dê seu alô aí. Ah, não, eu tô por conta, cara. Enquanto você puder, Então, eu tô podendo. Então, tamo junto. Assim, hoje, como eu estava dizendo no início, né, um grande dia, um dia muito marcante, que é a questão da continuação do julgamento lá no STF a respeito do marco temporal. Deixo até recomendação para o pessoal que está aqui. No sábado, a gente fez uma live, e quando eu digo a gente é porque eu recebi algumas pessoas muito massa. A Keila Villaflor, que é uma professora de História, também o Christian, o Ariú, e também a Eliara, que são indígenas, né? E estão na mobilização também contra o marco temporal. E aí a live é chamada O Rolê contra o Marco Temporal. Se você tiver dúvidas sobre o que é isso, sobre o que tem a ver com demarcação de terras indígenas, você pode dar uma conferida lá, que a gente mergulha um pouquinho nesse rolê. E aí, João, tem muita coisa que tira a atenção, né? Não sei se faz tudo parte do teatro, né? Desde, tipo, textão em programa de culinária com um papagaio de fantoche ao lado. Talvez o papagaio de fantoche, né, de pelúcia, foi a coisa mais comum, mas ainda assim coisas como essa, né, com a devida vênia, mulheres brancas chorando num programa de culinária chama mais atenção do que marco temporal. E cara, porra, cara, eu tento dar voz, eu tento dar vez a meus queridos amigos e camaradas da PIB há muito tempo, né, cara? Tanta gente que tá na luta, cara, eles estão na luta antes da gente tá vivo, né, velho? São 520 anos de luta continuada. Se for falar de marco temporal, ele não começa em 88, né? E, velho, eu te falo assim de coração, cara, quem não conhecer ainda, cara, a PIB, cara, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é um movimento muito massa. No site deles, apiboficial.org, tem muita coisa do marco temporal, tem muito material explicando, né? Eu já tive a oportunidade de fazer live com muita gente da PIB, eles fazem um trabalho, assim, espetacular, não só de resistência, mas também de avanço. E, porra, cara, é um negócio que é terrível, porque, infelizmente, né, a gente vê os limites da conciliação, os limites, né, da suposta democracia burguesa nisso, cara. Né? Não é à toa que o homem branco jovem morre de batida de carro e o homem negro jovem morre de tiro. Né? Não é à toa que o homem indígena jovem morre de malária, morre de doença tropical, morre de falta de vacinação, morre de genocídio. Né? A gente tem um genocídio continuado, né, contra os negros, contra os nossos povos originários, né, contra os restantes dos quilombolas que a gente ainda tem. A gente vê hoje em dia muito isso nas cidades e agora chegando também no interior, né, cara, como que exploração mobiliária, seja ela fundiária, seja ela, né, urbana, destrói esses resquícios que a gente ainda tem. E, velho, é uma mobilização que é uma mobilização constante, que enquanto tiver bambu tem flecha,
né? Mas que é difícil a gente não esmorecer, né, cara? A gente tem que manter o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? Cabeça fria e coração quente. Mas puta que pariu, vou te falar que, citando uma maravilhosa pichação da minha cidade que me marcou o coração pra sempre, tem dia que de noite é foda, sabe? A gente vê, cara, o tempo inteiro como que isso é esvaziado, como que isso é esgotado. Se a gente voltar 2 anos no passado, cara, a gente tinha basicamente a polícia descendo a bala de borracha nos nossos povos originários, mobilizados por um mês inteiro em Brasília. E isso não chegou, cara, no Jornal Nacional. Tipo, sabe? O absurdo que é também o ministro pedir à vista, tá ligado? E aí, tipo, demorar 5, 6 meses para devolver. E, tipo, toda aquela mobilização que foi feita, né? Não, e é feito para desmobilizar, cara. É feito para desmobilizar, sabe? E assim, venhamos e convenhamos, cara. Ruralista ir para Brasília é muito fácil, os caras têm dinheiro, né? Pra você pegar, pô, o pessoal do Zap tá indo pra Brasília, os motoristas de Uber, os caras de sindicato de moto. Os caras têm que fazer vaquinha, velho. Tem que juntar a comunidade inteira. O maluco vai ir na moto que ele trabalha, vai deixar de trabalhar 20 dias, 30 dias pra estar lá, né, pra poder lutar. Quando a gente tá falando dos nossos povos originários, nós estamos falando disso também, ó, uma mobilização gigantesca, com um dinheiro que não existe, com uma dificuldade sem fim. Sabe, assim, e aí você vê isso e você vê os limites da democracia burguesa, você vê para a quem que o Estado serve. E aí você vê o governo cada vez mais na mão do centrão, né? Enquanto, cara, a grilagem continua comendo solta, né? E não é assim, os povos originários, os ribeirinhos, todo mundo apanhando, todo mundo levando tiro. Transposição do São Francisco, que está aí do seu lado, serviu para quê? Para expulsar o ribeirinho e colocar as terras na mão de quem já era rico na cidade e fazer especulação imobiliária na beira do rio. O rio transposto na frente do sujeito que não pode pegar a água do rio, não pode furar uma cisterna, não pode fazer um dique, não pode trazer um pouquinho da água para a terra dele. Então, aí para plantar uva, para mandar para casa do caralho, para fazer vinícola, para virar ponto turístico, show, né? E ao mesmo tempo a cidade inteira passando perrengue de água com a transposição passando do lado, né? Então assim, a gente vê isso, cara, em todos os cantos, todos os recantos do Brasil, né? E é isso, né? Bíblia, é boi e é bala. Né? E os caras simplesmente tratoram. E aí é o interesse dos caras, velho. Porque, porra, velho, se você pensa, quem que são os grandes interessados, né, em atropelar, matar, genocidar os nossos povos originários? Quem que é a terra? É a expansão de fronteira agrícola. E para que os caras querem essa terra? Para roubar o que tem embaixo e plantar soja, cara. Soja que nem fica aqui, soja que você não come, né? Quem sustenta o seu prato é a agricultura familiar, né? Se a roça não roça, a cidade não almoça, né? E a gente viu, cara, agora há pouco tempo atrás, né? Os Salles passando a boiada, os garimpeiros destruindo os rios, matando as crianças. Velho, quem defende minimamente a floresta são seus povos, cara. Quem mantém um resquício de Amazônia, o resquício de floresta tropical atlântica do caralho a quatro, as ileias são salvas pelos povos que lá habitam, cara. Né? Com uma outra visão de mundo, cara. E aí nós estamos falando de visão de mundo mesmo. Você pega a visão de mundo guaranítica, ou você sobe lá em cima e pega qualquer visão do grande tronco macro-G ali, você vê que os caras têm uma outra visão de mundo, né? Então, assim, esse genocídio é também um epistemicídio, né? A gente está matando as visões de mundo do povo também, cara. E falando de visão de mundo, de povos originários,
deixo aqui a recomendação, Davi Copenauá, uma grande liderança indígena, A Queda do Céu. E é uma pauta, como você falou, colocada ali diretamente, parida, né, pela bancada ruralista, né? E o Christian até comenta a respeito, né, e a Eliara também. E quando vai ser pedido o marco temporal dos homens brancos? Né? Não, Vi até bicho, é aquele voto patético, né, do Cássio falando de direito de conquista, cara. Ô, bicho, assim, é um negócio que não é só pro cara sair de lá preso, né? É levar uns 3 pescotapa antes que ataca, ninguém tira, velho. Sabe, assim, é um bagulho. Mas vou te falar um negócio, até quando o voto é contrário, né, como foi o caso do voto de Alexandre, fala em uma compensação aos donos da terra, uma indenização. Uhum. Aí você imagina, né, como foi relatado na live, a gente fala um pouquinho sobre Santa Catarina e os bulgreiros, que eram os milicianos de antigamente. Não, bicho, um beijo pro Cristo Pan e pra todas as lideranças de Santa Catarina, que puta que pariu, cara. Quem conhece Florianópolis, Palhoça e região ali, o que os caras sofrem não é pouco, viu, velho? Não, e aí é um rolê muito pesado, velho. Assim, como a gente observa na conversa que tivemos no sábado, tem histórias que aconteceram com os Choclengues que, assim, eu não ouvi nenhuma menção em nenhum campo de extermínio nazista, sabe? Tipo, é como se os nazistas tivessem que pedir orientação. Eles não fizeram com os Estados Unidos, né? De pedir como é que eles exterminavam suas minorias, né? Era pedir para aqueles milicianos que eram os bulgreiros. Aí você imagina a galera que financiou esses bulgreiros, que jogavam crianças indígenas para o alto e espetavam em suas lanças. E aí, a galera que financiou isso, que, enfim, passa-se o tempo e suas futuras gerações herdam a terra manchada de sangue, e aí tem que indenizar essas pessoas. Tem que ter compensação do Estado, né? E aí quem vai pagar essa compensação é o Estado. Mas de nenhum voto que teve lá no Supremo, nenhum ministro chegou a falar sobre compensação aos povos originários ou a qualquer população quilombola. Precisa a gente destacar aqui que uma das grandes preocupações dos nossos políticos na ocasião da Lei Áurea era indenizar os senhores de escravos. Mas ninguém conversava sobre indenizar aquela população escravizada e seus descendentes. Não, cara, é só a gente pensar o que sobrou de quilombo urbano no Brasil. Você conta no dedo à mão os quilombo urbanos que sobraram no Brasil. E aí a gente traz a discussão, a importância desse momento histórico também, que a gente está aí às portas da indicação da vaga deixada pela Rosa Weber, que vai estar se aposentando. E aí a gente tem a situação, né? Cara, posta aí com uma mobilização que vale a gente destacar aqui, muito grande do movimento negro, dos movimentos negros, para que Lula indique uma mulher negra para o STF. E gostaria de acreditar nessa possibilidade, endosso essa campanha desde o início também, só que não me admiraria a indicação de um homem branco, né? Algumas pessoas falam do Dino entrar aí, mas assim, não seria uma grande surpresa se no dia ele indicasse um homem branco para ocupar o lugar de uma mulher branca, tal como tirou a Ana Moser para colocar um outro homem branco. Fufuca, cara. Fufuca. Com todo o seu currículo aí na área de esportes. Ah, sim, gigantesco, né? Fufuca que teve reportagem falando que ele, tal qual um senhor medieval de feudo, pedia o beijamão, né? Teve um cara que fez uma reportagem sobre o Fufuca, que ele fala que ele teve no escritório de Fufuca, né? Não foi para ver o Fufuca, foi no escritório para conversar com outro político lá qualquer, que eu nem lembro quem que foi na época, mas que Fufuca estava lá, Fufuca um jovem, um mancebo de 20 e poucos anos,
e chegou lá como se mandasse na porra toda, ele falando, quem que é esse maluco, quem que é esse moleque? Até que entrou um assessor lá e falou, opa, desculpa, senhor Fufuca, e senhor Fufuca esticou sua mãozinha, e o cara beijou a mão de Fufuca, e ele falou, caralho, esse moleque de fato manda na porra toda. Cara, a gente começa a petição de miséria pensando que boa parte do movimento feminista brasileiro está tendo que se mobilizar porque Rosa Weber era a progressista defensora do movimento feminista brasileiro ali dentro do STF. Né? Rosa Weber que votou a favor de cada barbaridade ao longo dessa vida dela do STF. Rosa Weber que não chamar de progressista difusa é um elogio que se pá, os votos não merecem. Né, era quem encabeçava minimamente, né, questões como a possibilidade de aborto e tal. Então a gente já vê a petição de miséria, né, que é as instituições burguesas no Brasil. Né. Eu vou ser muito sincero com você, cara, eu encabeço junto contigo, assino embaixo, porque eu acho que seria importantíssimo, a gente tem muita gente para colocar, ia ser importante demais, né? Ainda mais depois da cavalhada que foi o Zanin, né, cara? Porque puta que pariu, né, meu irmão? As oportunidades passam e passam e passam na frente do PT, e o PT faz questão de fazer cada coisa, cara. Né, nós temos agora um cara brutalmente conservador para soltar os votos mais tacanhos até 2050 e caralhada, né? Então, assim, era aquele momento da plaquinha parabéns Damares não fez mais que tua obrigação, né, que os pais levaram para a universidade, ia ser o parabéns Lula não fez mais que tua obrigação, mas sinceramente, cara... Até para não fazer com que... que chegue, cara. Porque, assim... Pessoal, desculpa até te interromper. Não, mas, vai lá, assim, vai lá. A gente tem o dia 1º de janeiro, né, como um dia histórico. Lula subindo lá a rampa com as pessoas que representavam os grupos que tinham permitido que ele subisse aquela rampa. Né? A maioria de nordestinos, de negros, de mulheres, indígenas, PCDs, né, cara? Essas pessoas que levaram ele para lá. E aí a indicação de, assim, a gente tem, né, o movimento Mulheres Decidem, tem encabeçado 3 nomes. A gente fez até um vídeo aqui no Litera Negra, que era a relação entre o STF e a Academia Brasileira de Letras. Que em um outro vídeo, o ABL mais parece Amigos Brancos das Letras. Né? Que uma coisa que ambos têm em comum é que ao longo de sua história, de mais de 130 anos, somente 3 pessoas negras ocuparam suas cadeiras, tanto no STF como também na ABL. E com a ressalva que uma dessas 3 foi o Machado, que foi quem criou. Achava que, talvez seja ruim deixar o cara que criou do lado de fora, né? Mas as 2 também nunca tiveram nenhuma mulher negra ocupando suas cadeiras. Parecia que mulheres negras, a mensagem que dá, né, para uma população que, em sua maioria, é negra, é de que mulheres negras só servem para entrar nesses 2 prédios para servir. Para ser a tia da limpeza ou a tia do café. E aí o grupo mais próximo, né, de Lula diz que ele não tem mulheres negras no seu círculo de confiança. Assim, se a equipe de Bolsonaro que solta um negócio desse, todo mundo ia estar dizendo com razão que era um pouco racista da parte dele não ter pessoas negras no seu círculo de confiança. Mas se a gente fala isso, parece que não pode, né? Não, e assim, né, cara? Que ele mesmo falou, ele disse que queria ser cobrado. Então, tem que ser cobrado. E aí a gente tem 3 nomes, que são a juíza carioca Adriana Cruz, a promotora baiana Lívia Santana Vaz e também a advogada gaúcha Soraya Mendes. Assim, se Lula não conhece nenhuma dessas mulheres ou nenhuma outra mulher negra do seu círculo íntimo... Porra, entra no Lattes, né, irmão? Talvez o problema não seja das mulheres negras, assim, né? Não, e assim, entra no Lattes, né, cara? Pô, é muito fácil, né? É muito fácil de conhecer, né?
Não conhece antes? Pô, beleza, também não conhecia, não sou da área de direito, não acompanho, não conhecia. Apareceu, você vai ler e tal, assim, pô, que massa. Pô, sendo que mulheres negras encabeçaram a sua campanha no ano passado para que ele fosse eleito, tá ligado? Aí ter a pachorra de dizer que não conhece nenhuma, enfim, complicado. Não, e é o famoso, né? Todo dia é dia de conhecer alguém, né? É só procurar juristas negros, jogar no Google, Né? juristas negros. Aí a gente Sabe? vai Então, ver que assim, existem cara, pouquíssimos. é No aquela STJ coisa, também nunca nenhuma até então. né? E assim, bicho, a gente, em tese, deveria estar aqui lutando para que fosse uma segunda pessoa negra a entrar. Se a primeira não tivesse sido uma mulher, a gente estaria brigando para que fosse uma mulher agora, ou se a primeira tivesse sido uma mulher, a gente estaria perguntando, quem Quando uma sabe, indígena. né? Sabe? Mas isso, assim, e aí, cara, sabe o que é foda? É que depois isso volta para morder, né? Porque na hora que vem os votos depois, os 4 votos mega conservador, um só foi indicado pelo Bolsonaro, os outros 3 são indicados por quem? Né? Quando a gente pega esses votos absurdos, esses votos que você fala assim, não é possível que eu tô vendo isso. Não é possível que os caras estão votando a favor disso. Aí você vai ver quem que indicou este maluco aí pra dentro. Aí você fala, sério? Ganha-se o que com isso? Né? Ganha-se o quê? E perde-se muito, porque os caras saem na expulsória, né? Aparentemente a mortandade é muito baixa, né, no STF, Dizem né, que vaso ruim demora para quebrar. né, a não ser quando começa a mexer muito com algumas coisas assim, aí de repente os aviões caem. Mas tirando esses momentos de raridade, né, o pessoal recebe bem, come bem, o plano de saúde do Supremo eu imagino que seja muito bom, né, melhor que o meu e o teu, né. Então, assim, a E olha gente que o meu se pode, chama SUS. né? Então, assim, a gente pode esperar com tranquilidade que essa galera que entrar vai sair aposentado. Né? A não ser que tenha um problema raríssimo de saúde, a tendência é que a pessoa que chegue lá vá ficar lá por mais 30 anos, por mais 25 anos. Né? E a gente vê muito bem o que essas escolhas geram ao longo do tempo. Véi, Né? eu Então, assim, tô com quase porra, 35 anos. Eu vou, quando fizer 60, o Zanin ainda vai estar lá. é isso. Né? E aquela coisa, você viu o voto mais conservador do Zanin até hoje. Espere pelos próximos. Fique tranquilo. Coisas piores virão. E assim, cara, porra, velho, eu hoje estava reagindo ao discurso do Lula na ONU, cara. E o discurso é lindo, o discurso tem vários pontos que tá correto, tem muitas horas que é burguesinho demais, reformista demais, mas assim, é um discurso lindo, cara. Aí você olha para aquele discurso e fala assim, caralho, cara, que pica ia ser se esse maluco fosse presidente do Brasil. Sabe? Você olha e fala assim, caralho, então é esse o cara aí que votou, né, para entrar, né? E aí é da porta Quando é que ele da rua assume? quando que ele assume, né? Porque é da porta de casa para fora. Da porta de casa para dentro é um fufuca de cada vez, né? É entregar o Brasil para o seu verdadeiro presidente Lira e seu vice-presidente Pacheco um fufuca de cada vez. Então, cara, é foda, né? Luto para nós tem que ser verbo, né? E o que tu acha, João, entrando nessa seara? A gente observa, né, nesses últimos dias uma parcela aí dessa esquerda branca e racista se colocando como oposição, né, a esse movimento de indicação de uma mulher negra. O que tu acha desse rolê? Que é racista Cara, pra caralho, mas isso à parte. O que isso diz?
Cara, isso diz do grau de rebaixamento de linha, né? Isso nos mostra o quão rebaixado é e quão limitado é essa visão de uma mudança que é o reformismo do pagode, né? Nós precisamos de mudar tudo aí. Como que vai acontecer? Deixa acontecer naturalmente. Sabe? É isso. Sabe? Assim, não pode criticar, não pode falar porque o homem é feio de cristal. Eu e você estamos aqui criticando isso que está acontecendo. Nós somos agora os solícitos culpados pela volta do fascismo no Brasil. Inclusive, Bolsonaro eleito na próxima eleição por causa dessa live. Por causa dessa live, né? Que a gente está criticando o Lula. E aí, assim, cara, a gente vê Só que que não, isso é que uma não vai coisa... poder votar, né? A gente tem que lembrar que é inelegível. Não, nem síndico de condomínio não vai pegar nesses próximos anos. Mas, assim... Enquanto a gente vê o Lula falando do neoliberalismo lá fora, a gente vê o Haddad implantando o neoliberalismo aqui dentro. A gente vê o Lula falando... Quem precisa de um Paulo Guedes, não é mesmo? Mãe, inclusive o Haddad vai conseguir fazer muito mais do que o Paulo Guedes fez. O Guedes não colocou uma austeridade similar ao do arcabouço. Ano que vem tem dinheiro para nada. Aí chega na ONU e fala, nós vamos implementar as 17 metas do plano de 2030, ainda vamos criar mais uma por nossa conta própria para a gente implementar também. Vai implementar isso como, meu irmão? Vai implementar Deixa isso acontecer como? naturalmente. Deixa acontecer naturalmente, né? Só que o problema é que a gente vai chorar, né? A gente vai chorar, porque não vai acontecer naturalmente, né? Então, assim, bem unidos façamos, né? Nessa luta final, uma terra sem ambos a internacional, né? Porque é foda, né? E isso é algo que vai perpassando todas as esferas, cara, né? Porque, assim, infelizmente é muito típico. O PT é muito bom de mobilização popular na época eleitoral. Imagina que loucura se o PT fizesse a mesma mobilização popular, não só nas eleições, mas entre uma e outra, né? Talvez não tivesse que ficar tão desesperado na hora de fazer. É isso, a Alderice está certo de cima e embaixo. Né? É o pai que pega o menino e fala, nós vamos no dentista, mas nas voltas nós vamos passar na Disney. Onde que é o dentista? Em Paulista, do lado de Recife. Mas em 2026 vocês podem acreditar que a próxima vaga que surgir, com certeza, a gente vai com ouvir certeza. vocês. Né? Essa agora não deu, né? Porque o Fufuca tinha uma grande indicação a fazer. E a gente combinou que essa indicação ia ser do Lira, porque o Lira prometeu que se a gente desse a indicação, talvez ele não fizesse uma coisa que ele fez 2 semanas depois. E é sempre assim, né? É sempre assim, né? Não pode ver um escorpião na beira do rio que já oferece o lombo para atravessar. E o escorpião tem uma tendência natural de continuar sendo um escorpião. Então, assim, infelizmente a gente sabe que a única mudança que a gente vai ter... Depois como uma tragédia, não é mesmo? É isso, né? Ou é o contrário, assim, nunca se sabe nessa história. No nosso caso, né, a gente inverteu o 18 Brumário aqui, né? É foda, cara. E, assim, a gente sabe que só vai sair disso, cara, com a mudança que tem que ser uma ruptura, cara. Esse sistema é completamente inconsertável. Não dá para consertar dentro desse sistema. A gente luta pelo mínimo, mas a gente não perde de visão a pauta máxima, né? As pessoas têm que entender também que isso não é uma luta identitária, sabe? As pessoas esvaziam as lutas porque elas estão acostumadas a entregar tudo e ficar na pauta mínima, cara. Sabe? Isso aqui é uma construção que é feita visando uma pauta máxima lá na frente, cara.
sabe? Você pega o número da bancada ruralista, pega o número de fazendeiro grande no país. O que você tem mais no país? Mais trabalhador, mais preto, mais pobre ou mais latifundiário? Pega a representação dos latifundiários na Câmara e pega a representação dos pobres, dos trabalhadores, dos negros, dos povos originários. O que tem mais ali? Né? Então, assim, a gente vê que o Estado burguês nada mais é do que a ditadura da burguesia. É uma bancada de negócio para a burguesia. E enquanto se tentar conciliar, meu irmão, enquanto a gente tentar servir dois senhores antagônicos, né, enquanto se acende uma vela para Deus e outra para o diabo... Essa parte aí da Bíblia a pessoa não lê, né? Não. Deus proíba, né? Então, assim, enquanto tiver acendendo essas duas velas, meu irmão, uma das duas é mentira, né? Enquanto se diz que se serve ao povo, e se serve ao empresariado, e se serve ao latifundiário, tá mentindo para alguém, né? Para quem? Então, é isso, cara. Só que a gente é a maioria, né? E a gente precisa de nos organizar. Eu tenho certeza, Messias, que nós que dedicamos uma vida inteira para isso, cara, cresce pouco às vezes e para de aparecer, mas vem crescendo, sabe? Vem crescendo. Há 2 anos atrás a gente não imaginava em momento nenhum que um Bolsonaro desesperado ia postar um vídeo de um comunista para tentar fazer uma cortina de fumaça, né? A gente vê os nossos esforços, a gente vê a organização, a gente vê os movimentos crescendo nas suas diversas frontes, né? E a gente está num momento, cara, que foi um momento muito depois de terra arrasada. A minha geração, a sua geração, a gente pegou a terra arrasada, né? A gente pegou os movimentos, assim, num momento muito triste, né? A gente muitas teve lideranças sendo assassinadas. Muito. E ainda continua hoje, cara. Quem tá dentro do movimento camponês, cara, que acompanha o campesinato, cara, LCP é um companheiro morto por semana, cara. Sabe? O pau torando no norte do país, o pau torando no norte de Minas, o pau torando na expansão de fronteira no centro-oeste, o pau torando no sul do país inteiro, né? E a gente sabe muito bem, né, que só tem uma única saída, né, para tudo isso que está aí. E essa saída não é a conciliação, não é, né, tentar agradar a Faria Lima com austeridade fiscal. É foda. Tem até o Vicente perguntando aqui se a gente não acha que é preciso uma mobilização para eleger uma grande bancada de esquerda comprometida com o povo de fato. Cara, é uma das possíveis frentes. Eu, sendo muito sincero com você, eu acho que sabe qual frente que a gente tem que tentar? Todas. Tem que tentar tudo, tem que errar diferente, tem que fazer de tudo um pouco, né? Eu, como maoísta, eu antes disso sou marxista-leninista, né? O maoísmo é marxismo-leninismo-maoísmo. Menino Lenin falava, né, que qual que é a função da eleição burguesa? A função da eleição burguesa é púlpito. A função da eleição burguesa é aproveitar o sistema para ter uma voz mínima, né, para poder gritar, para poder mostrar o que é, para tentar levar os trabalhadores a votarem nos representantes dos trabalhadores rurais e urbanos. Se não serve para isso, não serve para mais nada, né? Agora, o que a gente não pode perder de vista é que nossos sonhos não cabem numa urna, que não vai ser por meio de uma bancada num congresso que nós vamos conseguir de fato uma revolução, que nós vamos conseguir de fato uma mudança sistêmica. Isso é ilusão. Isso significa que a gente vai deixar de tentar, que a gente vai deixar de instrumentalizar tudo que é possível? Não. Gente, e não é só tentar eleger ali, não. É em eleição de conselho tutelar, é em eleição de representante de bairro, é em discussão de orçamento participativo, sabe? É em eleição de mediador da sua cidade, cara. Em qualquer lugar, cara, política se faz de espaço ocupado.
Espaço vazio não existe. Por quê? Porque ele é ocupado por outra pessoa. Se a gente não está ocupando, alguém o ocupará. Né? Então a verdade, cara, é que eu vou concordar com o meu querido camarada Vicente, que perguntou aí para nós, mas não é só isso, e tem que entender por que a gente tá fazendo isso, como que a gente tá fazendo isso, com que sentido que faz isso, porque também, gente, não é achar, né, que assim, nós vamos eleger os bons deputados que vão lutar no jogo democrático, e uma bela quarta-feira nós vamos ter tanta gente tão democrata que eles vão virar e falar: parabéns, vocês venceram, tá aqui a chave do Estado, o melhor banheiro é o que fica ali depois da cozinha, terceira porta à direita. Isso não vai acontecer nunca, gente. Isso não vai acontecer nunca. A Bastilha não caiu com petição no Avaz, né? As flores não vão vencer o ódio, tá? Isso não vai acontecer nunca. Agora, isso faz parte de uma mobilização que tem que ser maior. Isso faz parte de um movimento de massa popular. O que a gente precisa fazer? Reconstruir o movimento. Reconstruir o movimento de massa no Brasil, reconstruir forma partido e depois avançar. Avançar para onde? Não posso te falar agora, Abim, mas depois eu conto para vocês em particular. É isso. Chama no Zap. Chama no Zap que a gente te conta. João, a gente já está bastante adiantado. Não, aqui. já é quase meia-noite, você trabalha de manhã, eu trabalho. Só queria, antes da gente encerrar, só mais uma pergunta que eu tinha preparado aqui para a gente, e acho que acaba indo de encontro a tudo isso que a gente está conversando aqui desde o início, que é, na tua visão, a importância da literatura negra e indígena, a literatura não hegemônica, para a gente estar não só pensando, como construindo um mundo novo, um mundo onde meninas de 9 anos como Heloísa não são assassinadas pela polícia. Rodoviária Federal, rodoviária dentro de uma favela. Eu quero saber qual que é a BR que passava naquela porra, né? Velho, é muito ódio, né? Cara, eu acho que a primeira grande contribuição, cara, é não apenas mostrar pra gente que outro mundo é possível no futuro, é mostrar pra gente que outro mundo já é possível, já existiu, já foi construído, continua a ser construído, mesmo apesar de toda a hegemonia, cara. Sabe, toda vez que eu tenho a oportunidade de pegar um autor que seja negro, que seja indígena, que seja um latino-americano, um Mapuche, um Quichua, independente, sabe, cara? A gente começa a ver que, primeiro, existem outras visões de mundo. Existem outras visões de mundo. Aquilo que nos é enfiado goela abaixo, dia sim e dia também, pela mídia, pelo capitalismo tardio, pelo trabalho que nos tratora, não é natural, não nasceu de uma árvore, não veio junto de brinde com o planeta e não precisa de ser, nem deve ser, nem será o último modo de produção que foi existir nessa terra, nem a última visão de mundo que existiu nessa terra. Então, toda vez que a gente começa a sair um pouco dessa caixinha, daquilo que nos é retroalimentado na lixeira da ideologia, e começa a se permitir conhecer essas outras vivências, esses outros autores, essas outras pessoas, essas outras cosmovisões, cara, a gente expande muito a nossa capacidade de poder agir em direção ao mundo que a gente quer, né? Os filósofos disseram muitas coisas sobre o mundo, é preciso mudá-lo, né? É a tese 11 do Marx contra o Feuerbach. Para a gente poder mudar alguma coisa, a gente tem que conhecer, né? Nesse sentido, né, a gente não pode ser academicista, tá? De ficar lendo milhões de livros e fazendo crítica literária em revistas qual a um, batendo a punheta cruzada da academia, que não serve pra porra nenhuma. Mas a gente também não pode ser o praxista doidão que vai sair dando murro de faca e tentando reinventar a roda e reinventar o fogo, porque a gente não precisa, né? Essas literaturas nos permitem isso, cara. Elas nos dão
elas nos abrem um outro mundo que não é só possível para o futuro, que é um mundo que já existe essas construções, que já existiram, que existem também essas imagens, né? Essas formas de enxergar, né? Esse mundo diferente, cara. Então, eu vou ser sincero com você, cara. São literaturas que abrem janelas para outros universos que são brutalmente mais humanos, né, do que os que a gente vive, os que a gente é forçado a estar inseridos, né? Então eu simplesmente, assim, de coração, recomendo a todos vocês que se permitam mergulhar no que há de mais maravilhoso, né, que a humanidade nos fornece, que é exatamente isso, né, a humanidade. Os homens, as mulheres que construíram e construirão uma outra sociedade que não é só possível, ela é necessária, porque, né, não é que vai ser socialismo e comunismo ou barbárie, a barbárie já está aqui, a barbárie está todo dia, né? Então faço a todo mundo esse convite, né? Leiam Krenak, mas também leiam Tutuola, sabe? Vão conhecer um pouco, né, de Ásia também, né? Vai ler Chenpotá, vai ler o realismo na China, vai ler outras literaturas, vai conhecer o seu próprio país, cara. Quantas mulheres maravilhosas. Lima Barreto, cara. Né? Lima E esse Barreto. aqui, falando de mulheres maravilhosas, assim, eu tenho até um vídeo no canal bem recente sobre esse livro, e é um daqueles tristes livros que tem 100 anos, mas as histórias continuam sendo sobre hoje. Né? A gente tem um personagem que é o Cassie Jones, que é uma alma cebosa, um filho ali de uma classe mais abastada, um homem branco com um monte de passabilidade, que ele tem por esporte ser o comedor das casadas e das virgens, né? E aí ele acaba ludibriando um monte de mulheres, jovens mulheres, entre elas a Clara, que é uma protagonista negra, adolescente, filha de trabalhadores, num subúrbio do Rio de Janeiro. E é massa esse livro, né, João? E é massa o Lima, porque ele é esse autor que escancara as portas do subúrbio para a literatura nacional. E assim, um cotidiano que ali, quando ele começa a escrever no início do século passado, até a publicação do livro, que é póstumo, tinha situações que ele se deparava que a gente se depara ainda hoje, né? Como a violência contra as mulheres, o abandono parental, a falta de responsabilização dos homens brancos, principalmente. Cara, você pegou o Lima Barreto, eu fui mais pra trás, cara. Eu lembrei de um outro livro da minha adolescência que me marcou muito, cara, que é o Cruz e Souza, cara, que é um outro puta autor negro brasileiro do caralho e que também pouco lido, né? Acho que hoje em dia é muitíssimo pouco lido, ainda mais que ele é um poeta, né, cara? O pessoal lê muito pouca poesia, né? Uhum. Então vou recomendar também, cara, Broquéis e Missal, cara. O Cruz e Souza é o cara que vai encabeçar o simbolismo. Ele era filho de escravos, né, que tinham sido alforriados, e ele é um homem que lutou contra o preconceito a vida inteira, lutou contra a escravidão a vida inteira, né? E o Cruz e Souza traz muito dessa luta na obra dele, né? E o pessimismo que tá ali no poema dele é o grito abafado, né, que um homem negro em 1860, 1850 e tanto podia dar, cara, e bate, cara, bate muito até hoje, cara. Vou deixar também, por sua vez, a nossa primeira autora negra e expressamente abolicionista, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, que é a Maria Firmina dos Reis, que publica Úrsula, usando um pseudônimo, né? A maranhense, lá em 1859, veja só, quase 30 anos aí, antes da bendita Lei Áurea.
Muitas indicações de livros, né, João? Acho que é uma conversa muito Muito, boa. sempre. Obrigado, querido. Encontro de... Obrigado. Não, e vamos torná-lo mais costumaz, né? Vamos voltar a fazer, a gente vai conseguir organizar aí. Nós só temos que Acho organizar o justo. horário, porque Verdade. A gente tem que infelizmente, pra né, cara? tancar, né? Não foi Nós, só derrubar Bolsonaro, tem o tem muita bolsonarismo, coisa para por ser sua feita, né? vez, e as safadezas de sempre, né? Não, sim, cara, e aquela coisa, né? Nem todo branco, mas sempre um branco. E o fascismo não se combate em urna, né? Então, o bolsonarismo não precisa do Bolsonaro para absolutamente nada, gente. Essa que é a verdade. É isso. Esse aqui, minha gente, foi o rolê de João Carvalho na literatura. Eu aposto que vocês gostaram. Eu assisti um encontro de milhões, na verdade. E agradecer ao João imensamente pela oportunidade, né? Esse encontro lindo. Queria deixar para você, João, as palavras finais, suas considerações. Tu colocar aí também o teu Pix, teu Apoia-se, as formas de financiamento que você possa ter. Obrigado, querido. O Obrigado. pessoal, todo mundo que ainda não é inscrito no canal do João, estão moscando dessa moral aí. Se inscreve no canal do João. É isso, né? A gente trabalha no branding, né? Então tudo é o mesmo nome para ficar mais fácil de vocês achar, né? É assim disse o João em qualquer rede social, tem Instagram, tem Twitter. Eu não vou chamar essa porra de X nunca, chama Twitter essa porra. Tem YouTube, tem Twitch, né? E em todos eles, gente, vocês vão poder achar também, né? O Apoia-se, o Padrinho, é tudo assim, disse o João também. Eu sorteio por mês 150 livros, né? E conto com vocês, Deus e a roda da frente, né? Porque não tem uma editora, não tem uma empresa, não tem um nada. Então, esses 1.800 livros sai tudo do que entra, né, de vocês para vocês, né, e por enquanto são 1.800 livros, a ideia é sempre crescer, cara, né, minha mãe me disse que eu podia ser qualquer coisa que eu quisesse na vida, eu decidi ser a Secretaria de Educação da cidade do interior, então a minha função nesse mundo é dividir esses livros e dividir o pouco que a gente tem, porque gente como eu, gente como Messias, a gente sabe que o conhecimento só tem valor quando ele é socializado, né, que não adianta nada a gente ter tido umas oportunidades mínimas na vida de conseguir tirar a cabecinha um pouco para fora do pântano, para fora do mangue, para respirar e ter conseguido aprender uma coisa ou outra, se a gente não dividir isso com todos os nossos irmãos e irmãs que precisam tanto disso, né? Então, avante, massas trabalhadoras, univos, né? Tudo que a gente tem a perder são os nossos grilhões. Já dizia o Congresso de Baku dos Povos do Oriente, né, João? É isso. Trabalhadores e povos explorados do mundo, univos. É isso, cara. Essa é uma missão que mais do que só ser um lema, é uma missão de vida, né, cara? A gente encabeça ela como uma missão de vida e é tudo nosso, cara. E depois de nós é nós de novo, né? Então é isso. Se organizem, sobre o jovens. Congresso de Baku, faz 100 anos, né, nessa década. Muito importante. Sim, foi inclusive 1920. serviu assim de antessala dos processos de luta por independência nas colônias africanas. Sim. Foi muito importante, eu tive a alegria de traduzir esse congresso junto com o camarada Ulisses, do Maranhão, né? Falamos aqui de Maranhão, um outro maranhense, né? Não, desculpa, o Ulisses é paraense, camarada Ulisses é do Pará, tá? E quem tiver interesse, né, o livro está aí disponível em versão virtual, só procurar o tio. Show de bola. Vamos procurar o tio aí, ler esse congresso que é muito importante para a gente, ainda mais para a gente, como o João bem falou, tá visualizando aí esse futuro que pode ser aqui e agora, né? Força para a gente, muita saúde, João, para você, para sua família. Obrigado, querido, para você também. Né, que você tenha uma celebração de aniversário muito boa, aproveite sua sobrinha, seu sobrinho, brinque muito com a criançada, se divirta, coma bem, beba pra caralho, durma sem se preocupar com outro dia. Só não vou mais fumar, João, que tem um mês hoje, nessa data, que eu não fumo mais. Então tá certo, então te desejo toda boa sorte do mundo, quem sabe um dia eu consiga, tá,
me aproxegar de você nisso aí, porque eu tenho que parar com ele antes que ele pare comigo. Né? Isso é verdade, João. É importante, hein? A gente precisa de você para a revolução. Precisamos de nós Precisa todos. de você vivo, todos nós vivos. Vamos ficar vivos, gente. Esse negócio aí de que a favela venceu, Heloísa morreu, inclusive, essa semana, né? Então, às vezes o prêmio é um velório de caixão fechado. A gente precisa parar com essa merda. Já foi dito por Conceição, né? Organizaram de nos matar, que a gente nos organize para não morrer também. Parafraseando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelos felizes aniversários. Tudo nosso. Compartilha essa live aí, gente, em homenagem a esse homão da porra, que é João Carvalho. E vê só, João, quase 2 horas de live e tu não falou nem 2 minutos de Mesopotâmia. Isso é uma coisa. Olha só que loucura, hein? Nesse site. Que loucura. Que loucura. Temos que ver um outro encontro aí pra gente. Nós vamos fazer um outro encontro e vamos falar de literatura na antiguidade. Aí eu falo só disso. A gente traz a Tupá também, eu converso com a Tupá, aí vem eu e a Tupá. Porra, que incrível. Eu vou até fazer uns nomes aqui na parede para ver se ela se sente mais à vontade. Gente, esse aqui foi o rolê de João Carvalho na literatura. Um beijo para vocês e vida longa ao rolê do povo negro na literatura. E assim disse João. Valeu. É isso, venceremos. Valeu. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde